Oi, oi! E aí, como está a sua rotina? O que você almeja para ter um relacionamento mais saudável com os seus filhos e principalmente mais tempo para você, tempo de qualidade, tempo para você ter o teu momento de realizar algo que você goste, que lhe faça bem. Boa noite, esse é o tema de hoje do nosso Amar e Conectar. Neste projeto que desenvolve, sim, melhorarmos a cada dia esse relacionamento com aqueles que mais amamos, que são nossos filhos. E além de tudo isso, de não só se preocupar nesta qualidade de tempo, mas sim ter a certeza, a garantia de que estaremos entregando o melhor e principalmente desenvolvendo neles habilidades e muito mais inteligência emocional para todas as ações que lá na vida adulta eles vão precisar tomar, decidir. Ok? Então, quem for chegando, já peço, vai compartilhando, vai chamando no coraçãozinho para que a gente possa entregar esse conteúdo a muitas pessoas. Porque tudo aquilo que é bom e que faz bem deve ser, sim, compartilhado para que também leve muito auxílio às outras pessoas, que as pessoas sejam despertadas para essa busca daquilo que faz bem, daquilo que é o melhor para cada um de nós. E viver bem, viver dias mais tranquilos, com certeza traz muito mais harmonia, muito mais assertividade em tudo que formos realizar, em todas as áreas da nossa vida. Para fazer um breve resumo do que nós conversamos no episódio da semana passada, deste Amar e Conectar, eu trouxe uma convidada, educadora parental, e nós construímos um pouco sobre autonomia e independência e como isso dá continuidade, qual é o aspecto desse desenvolvimento. Foi a escolha desse tema de hoje, a rotina, que ela casa muito dentro desse desenvolver autonomia e independência. Então, se você não pôde assistir ainda, está no meu feed, está no meu canal do YouTube. Vai lá, curte, compartilha com todos aqueles que você ama, com todas aquelas pessoas que você quer que também sejam privilegiadas em buscar esse conhecimento, em buscar esta melhoria e entregar, sim, aos seus filhos o seu melhor. É esse o nosso objetivo. Nunca é buscar culpados, nunca é tentar nos sentir pior, mas não, buscar sermos melhores. Se nós tivermos algo de bom, nós podemos entregar algo ainda muito melhor. E a busca do conhecimento faz em nós esse despertar. Então, para quem for chegando, para quem for assistir posteriormente, que não pode estar aqui ao vivo, que você faça isso, compartilhe, leve a muitas pessoas esse projeto, esse conhecimento que eu estou desenvolvendo aí com muito carinho, com muito cuidado, sempre em busca de conhecer cada vez mais esse desenvolvimento infantil para ajudar muitas mães, muitos educadores e estar palestrando aí em vários lugares deste nosso Brasil, todos esses atributos que levam com certeza a uma vida muito mais feliz, porque o que a gente espera dos nossos filhos daqui a 10 anos, que você faça essa reflexão. Como você quer ver, como você imagina o seu filho daqui a 10 anos. Então, que isso te faça mover, buscar, acreditar que existe sim maneiras de se tornar mais leve, de conquistar resultados positivos hoje e a cada dia, ok? Então, para a gente não postergar muito, vamos dar início. Quem for chegando, depois acompanha aí no decorrer da semana o restinho da live. Amanhã temos Trocando Ideias, quinta-feira, onde eu escolhi uma frase também muito especial que sempre fecha com o que a gente constrói aqui hoje e leva você a fazer esta reflexão de tudo aquilo, de olhar para si e ver tudo aquilo que eu ainda posso ser melhor. Aquilo que eu não alcanço, quais são as razões, motivos, o que eu preciso realizar para que sim, eu me sinta motivada, que eu me sinta determinada a fazer o melhor, ok? Então, acompanha aí, vai no meu feed,
vai convidando todo mundo para que você possa também usufruir dessas dicas que juntos nós vamos construir. Na semana que vem a gente vai dando sequência a esse tema, falando desta corresponsabilidade que nós temos com uma convidada muito especial, Mães de Salto Alto, a Nick, já esteve comigo lá em maio, eu fiz um cronograma especial para o Dia das Mães, ela participou, nós falamos um pouquinho da cama compartilhada, um tema também que sempre pede aí, né? As pessoas sempre têm muitas dúvidas, as pessoas se sentem inseguras no momento certo de fazer, de desfazer, qual é o benefício, qual é o malefício. Então, que nós possamos sempre trazer esta clareza. Então, a Nick, na semana que vem, vai estar comigo aqui e a gente vai falar um pouquinho, dando sequência a esses temas que eu estou trazendo aí para vocês. Falando de rotina, né? E aí, você já fez a sua reflexão antes de trazer aqui as dicas, antes de a gente iniciar essa construção? E uma coisa que eu digo e que a gente vai também trabalhar muito, que você vai ouvir muito, né? A gente sempre precisa olhar para nós primeiro. Antes de acusar, antes de rotular, antes de cobrar, colocar pressões nos nossos filhos, né? A gente usa muito a expressão, não quer fazer, não faz, não obedece, pressiona, rotula, faz de uma maneira muitas vezes errada e aí sim não há o resultado. E quando se fala de rotina, recebi alguns direct, alguns comentários, né, das dificuldades que muitas mães enfrentam, e também do quanto é difícil, às vezes até achar aquela coisa assim, eu deixo meus filhos livres porque aí eu também faço o que eu preciso fazer. Mas até que ponto isso é viável para você? Até que ponto isso está sendo produtivo e está tendo o resultado que você espera? E sem contar, claro, do que eu vou trazer aqui para você, do que o seu filho está perdendo por não ter uma rotina estruturada, por não conhecer no dia dele o que ele vai ter. Então esse é um ponto muito importante, muito benéfico que a rotina traz. A criança desenvolver esse estímulo de responsabilidade, de saber as tarefas que ela vai precisar realizar a cada dia. Nessa construção, claro, a gente vai falando aos pouquinhos de cada uma delas e no final eu vou fazer a abordagem, né, final, reforçando isso, que o principal é que seja o que cabe aí a toda a família, que faça bem a todos, porque eu não posso passar aqui uma receitinha de bolo, faça assim, faça assado, faça isso, faça aquilo, aquele horário para isso, aquele horário para aquele outro, porque nem sempre a minha rotina vai ser igual à sua e a sua vai ficar boa de acordo com a minha ou vice-versa. Cada um tem as suas necessidades, cada um tem o seu dia a dia. Mas, como eu já falei com muitas mães, né, que vieram conversar comigo, existe sempre a possibilidade de estar melhorando, mesmo em meio às dificuldades, àquilo que não é tão fácil, né, como muitas mães falam, mas eu posso sim estar melhorando e cada vez que eu melhoro um determinado ponto, eu vou estar pronta, eu vou estar observando que eu posso melhorar também outro ponto e vou trabalhando em prol disso que vai ser benéfico para você e também para os seus filhos. Boa noite, Luana. Fica à vontade, vai compartilhando aí, vai chamando mais pessoas. E aí, então, nós vamos começar a construir algum desses pontos que fazem parte da rotina diária, a nossa rotina. Assim como nós, né, e muitas vezes essa é a grande preocupação, a criança ela acaba indo no embalo da nossa rotina. E nós não temos esse cuidado, essa prioridade de saber que ele também precisa desse conhecimento, ele precisa também estar envolvido em tudo que nós realizarmos. Por isso que sim, é tão importante, fiz aí hoje um post, né, colocando alguns desses pontos que eu vou trazer aqui para você e o porquê que ele se torna fundamental, o porquê que ele vai construir nessa criança uma mentalidade, uma maturidade. Claro que depende de cada idade, né? Conforme seu filho vai crescendo, algumas tarefas a mais vão ser adicionadas, vai ter possibilidades de incluir cada vez mais ele dentro
da sua rotina, dentro da rotina da família, das atividades da família, porque também aumenta nele o senso de pertencimento, o senso de ser alguém útil. Então isso já é um ponto muito positivo, certo? Então a gente vai começar a construir isso, né, a partir desse desenvolvimento, a partir desse estímulo, né, muito maior da socialização também, que é o primeiro tópico, definir horários. E aí já vem aquela coisa que muita mãe chegou e falou para mim, poxa, mas é um problema, a gente sai correndo, a gente chega correndo, sempre atrasado e tudo atropelado. E aí, como que você fala em definir horários? Como eu já falei no início, de acordo com a rotina de cada família, com a necessidade de cada família. Então eu gosto sempre de trazer o meu exemplo, porque exemplos eles são palpáveis e ele ajuda você a elucidar, a se colocar dentro da sua situação, né? Hoje nós trabalhamos fora, eu tenho um filho de 5 anos, um filho de 14 anos, e ele tem uma rotina muito puxada, principalmente o mais novo, Vicente, de 5 aninhos. Como quem já me acompanha aí mais tempo sabe. Boa noite quem vai chegando, vai convidando todo mundo, clica no aviãozinho, clica no coraçãozinho, para a live ser entregue aí para bastante pessoas tomarem conta desse conteúdo. Davi, saudade seu lindo, temos que marcar o nosso café. E dentro de cada possibilidade, dentro de cada família, existe sim como a gente organizar e principalmente influenciar esta criança, participando, informando. Obrigada, tia. Deus abençoe vocês. Que bom, é isso aí, chama bastante pessoas. Dentro desta rotina, para que ela se sinta pertencedora desta casa, para que principalmente ela tenha conhecimento das tarefas que vocês irão realizar e o que cabe exatamente a ela. Então, definir horários, né? Trazendo o meu exemplo que fica bem tranquilo para depois vocês associarem e tentarem encaixar dentro das possibilidades de cada um, ok? O horário. Qual é o horário que essa criança vai acordar? Quando uma criança, eu coloquei ali um pouquinho no card de hoje, como já mencionei para quem estava antes, a criança ela tendo um horário para acordar e um horário para dormir. Essa informação é muito importante porque ela vai criar um hábito saudável, reconhecimento de ação. Ela começa a se habituar dia após dia. Uma criança que ela não tem horário, ou seja, hoje ela vai dormir às 11 horas da noite, aí ela posterga, muitas vezes consegue dormir até 10, 11 horas da manhã, e aí no outro dia ela tá muito cansada, ela acaba que ela vai indo dormir mais cedo, vai acordar mais cedo. Ela não vai ter um sono regular e muitas vezes ela vai perder o período essencial do sono, que está aí, eu trouxe isso um pouquinho na semana passada, na semana anterior, que eu falei da hora de dormir, que seria das 8 da noite às 21 horas, que é o nível mais alto de melatonina, que é o neurotransmissor que nos traz o sono, que é aquela profundidade, o relaxamento, que é muito mais fácil a criança entrar nesse sono profundo. O sono ali nos nossos primeiros 20 minutos, né? A gente conhece aí como sono REM, que faz toda a associação das informações que a gente viveu naquele dia. Trouxe aí também uma dica muito legal para esse momento e no final da live de hoje, que tem ali o último tópico, que é a hora de dormir. Vou repetir, vou falar mais um pouquinho para você desse momento que é tão precioso. Então, uma criança tendo um horário certo para acordar e dormir, primeira coisa, ela vai ter uma regularidade nesse senso de neurotransmissor, um hábito. Ela vai ter uma sequência e vai ter um sono muito mais saudável. Vai ter, porque sabe que também o sono é que produz aí todas as células do crescimento, tudo aquilo que a gente precisa para crescer, tanto no cognitivo, todas as áreas aí do nosso corpo, tá bom? Então, essa é a essência do primeiro momento, ela ter um horário para acordar e dormir como rotina. Então, voltando a falar um pouquinho aqui da gente, né? A gente tem uma rotina puxada, a gente trabalha fora, então todos os dias entre 6 e 15, o Vicente já está
de pé. A gente toma o nosso cafezinho e saímos para o trabalho, levamos o Vicente para a escola, certo? Então, de definir horários para ele conhecer, para ele criar hábitos e saber. E outra coisa muito bacana, acho que até tenho anotado aqui para falar mais lá na frente, mas eu já quero colocar para vocês esse ponto, porque é muito legal ao fazer pela manhã. Claro que na hora de dormir, você também pode acrescentar essas informações para a criança. Aí, quando a criança acorda, informar o que tarefas, o que vai acontecer naquele dia com ela, né? Por exemplo, então hoje, o dia do Vicente, Vicente, mamãe e papai estão indo trabalhar, você vai para a escola para aprender coisas novas, para brincar com seus amigos. Aí a titia Luana tava aí na live, né, a super babá do nosso pequeno tesouro, vai brincar com seus amigos. E aí à tarde o papai vem buscar você para ir para ecoterapia. A gente fala para o cavalinho, porque ele faz a associação melhor desta forma. Ou seja, a gente já está colocando nele o senso de conhecimento, de ele saber que o papai e a mamãe não estão perto, mas que estão trabalhando, que tem hora para chegar, para buscar ele. Ele vai tomando uma ciência do que vai acontecendo a cada dia. E isso é fundamental também para a criança tenha segurança, confiança. Diminui muitas vezes também no final do dia, que é aquela criança que não sabe o que vai acontecer, que momento que vai ir para casa, que momento que vai ver papai e mamãe, que momento que determinadas coisas vão acontecer, quando o nível de irritabilidade é maior, por falta de informação ou por excesso de cansaço, certo? Então esse também é um ponto muito positivo e muito importante para você tornar como hábito diário aí dentro da sua rotina, informar essa criança de todas as ações que vão acontecer, como vai ser aquele dia, ok? Vamos para o segundo ponto. Conforme a idade da criança, como eu já falei anteriormente, né? Introduzir essa criança nas suas tarefas diárias. Hoje o Vicente tem 5 aninhos, mas ele fica animado, ele fica muito contente em auxiliar a colocação da mesa. A gente vai para fazer a janta, ele já quer estar envolvido. Prato, mamãe, garfo, mamãe, colher, mamãe, do jeitinho dele. Mas ele se põe e você estimular, você apoiar, sem rotular, sem recriminar, porque muitas vezes a gente realiza as coisas impensadamente, a gente acaba rotulando ou inibindo essa criança porque não faz do jeito que você quer. Não faz da maneira como você esperava. Então que a gente se policie, que a gente tenha esse autocontrole de achar e elogiar sempre, validar a ação, a atitude. Essas pequenas ações, essas pequenas atitudes dele que vão fazer sim crescer nele esse senso de responsabilidade e de maturidade, autonomia e independência. Para quem não assistiu a live da semana passada, tá aí no meu feed, tá aí no YouTube. Para quem chegou agora, boa noite, vai chamando, vai compartilhando, aperta o coraçãozinho, porque esse tema é sempre muito discutido e vale a pena você transbordar, você levar a todas as pessoas que você gosta, a todas as pessoas que precisam sim buscar aí esse despertar para melhorar a cada dia. Então, falei do primeiro ponto, definição de horários. Segundo ponto, estimular sim a ajuda da tarefa. Claro que de acordo com a idade de cada criança. Como eu falei, hoje, mesmo com todas as debilidades que o Vicente tenha, né, com as dificuldadezinhas dele, a gente estimula tudo que é cabível a ele. E outra coisa que eu sempre falo muito para as mães, né, as mães temem da criança pegar uma faca, da criança estar perto de um fogão. Quanto mais você colocar esse senso de medo para a criança, você transparecer para ela, mais ela vai querer saber por quê, mas ela vai ser desafiador para ela descobrir por quê. Então, sempre a verdade, em todos os aspectos. A faca é perigosa? É perigosa. Mostre ao seu filho. Conforme ele vai crescendo, conforme existe a possibilidade. Quer cortar um pão? Vem cá, mamãe te ajuda, mamãe te mostra qual é o lado certo. Porque isso aqui é perigoso, isso aqui pode te machucar.
sabe? Não dê aquele pane, né, que às vezes a mãe tem e fala assim, Deus livre, sai daí, larga isso, não pode pegar. O não, ela é uma palavra que atiça o desafio nos filhos. Eles querem saber o porquê do não. Então, que a gente evite, que a gente troque, que a gente explique e que a gente sempre traga a verdade. É um ponto muito positivo em tudo que você for fazer e instruir esta criança. Então, na medida, dependendo da idade, conforme essa criança for se desenvolvendo, dê essa autonomia, dê esse estímulo, dê esse apoio. Fez a cama, não ficou do jeito que você queria? Olha, filha, que legal, mas sabe que o lençol você pode dobrar assim? Mostre com amor, mostre com ternura e espere que a cada dia ela vai fazer melhor. Muito melhor do que você chegar e dizer para ele, não, você não sabe fazer, não é assim, olha aqui, eu tenho que fazer assim. Ela vai desanimar a fazer, vai construir o negativo. Então, valide, apoie e estimule dentro da sua rotina essa participação nas atividades da casa, ok? Terceiro ponto, inclua, claro, o momento do descanso. Aí esse momento do descanso, claro que já falei no início, né? Cada um tem a sua rotina, o seu dia a dia, os pais trabalham fora, alguns pais não trabalham fora, algumas crianças estudam em tempo integral, outras não. E dentro da escola também existe esse parâmetro de rotina, que eles vão ter o seu momento, né, de brincar, o seu momento de descansar, de fazer o lanche. Então é fundamental nós, como pais, sempre tentar caminhar juntos. É sempre muito positivo. Por exemplo, a partir do momento que o Vicente foi para a creche, ele vai na creche desde 1 ano e meio, eu senti que ele trouxe essa necessidade de almoçar mais cedo. Então a gente se policia. Claro que é um ponto que eu vou trazer lá no final da live, não é rígido, né? Não precisa ser maçante, porque vai ter as exceções, vai ter o dia que vai ter que ser diferente, que aquele horáriozinho vai fugir. Mas um hábito, uma rotina, ela é construída na grande maioria. Então, ou seja, se eu conseguir seguir essa rotina de segunda a sexta, ok, se sábado e domingo desandar, ok, se no sábado essa criança que dorme às 8 for dormir 11 horas, meia-noite, porque você teve um evento, porque você saiu, super normal. Não se martirize, não vai acabar com todo o resto, tenha certeza disso. Uma vez construída esse hábito, eu já trouxe aqui em outras lives também, né? A criança, ela se adapta muito mais rápido que nós. Nós, às vezes, precisamos 15, 20 dias regados, pesados, para construirmos um novo hábito. E a criança não. Às vezes, em 3, 4 dias, ela já está aí, desenvolta, pronta, acostumada a uma nova rotina, alguma alteração no hábito dela, ok? Então, dentro da rotina, claro, também vai ter um momento de descanso. E dentro das tuas possibilidades, você também, da mesma maneira, vai colocar como vai ser esse momento. É um momento que você vai permitir que ele use um eletrônico, que ele fique na tela, que ele rabisque, que ele faça o que ele gosta. É um momento que ele vai querer dormir, dependendo da idade. As crianças ainda fazem um cochilo. O Vicente é um. Enquanto está na rotina do dia a dia dele, ele geralmente não dorme. Mas em casa, sábado e domingo, quando a gente está tranquilo, quando está tudo dentro da rotininha dele, geralmente ele faz o cochilo da tarde. Então, seja, dentro das tuas possibilidades, não existe receita de bolo. São tópicos que vão agregar no seu dia a dia essa leveza e resultados assertivos para a educação, para o crescimento, principalmente para o desenvolvimento da sua criança. Tomar um golinho de água antes do tópico 4. E aí, como eu falei que o descanso você pode estar associando aos eletrônicos, à tela, ao momento que dê prazer também para essa criança, o quarto tópico já é ter este cuidado, né? Boa noite a todos que estão chegando ainda. Boa noite, Kátia, Tamiri, Maria Ângela. Muito obrigada, sejam muito bem-vindas. E bora lá compartilhar, transbordar essa live aí. Clica no aviãozinho, chama todo mundo que está online aí para vir aqui dar uma espiada, para contribuir com esse conteúdo. Quarto ponto.
cuidado, né? E monitorar, determinar tempo para esses eletrônicos, para essas telas. Quando a criança ela tá na tela, ela se desliga de todo o resto. Então veja bem, e é um exemplo prático, né, que a gente vem observando, que não precisa nem se falar, mesmo que a neurociência já traga aí vários artigos, várias reportagens falando dessa preocupação que causa a dessocialização dessas crianças, o desejo de ir lá fora, brincar, correr. Por quê? Porque é muito mais fácil. E o nosso cérebro ele foi feito para economizar energia. Então, tudo que ele puder fazer para economizar, para não gastar energia, ele faz. E se essa criança não tem outro estímulo, e se para essa mãe, de repente, é muito mais viável, eu sei porque a gente comete, eu já cometi esse erro, como você talvez, muitas vezes, deixa ele lá na tela que eu preciso fazer isso daqui, e aí o tempo rende, beleza, tá lá quietinho, deixa lá. Mas a gente ter esse autocontrole, nos policiar e policiar essa criança. Porque aí vem os próximos passos que você vai entender esta necessidade de diminuir esse tempo de tela. Desenvolver nele a percepção do novo, o despertar do interesse, que é o que a tela tira dessas crianças. O senso de curiosidade, o senso de interesse, de aprender coisas novas, ok? Então, tela é educativo também, sempre tem esse cuidado, essa atenção de estar presente, vendo o que essa criança está assistindo, se não denigre, se não é algo que vá fazer mal. Lembra que eu já construí nas outras lives, né? São as primeiras informações que o nosso cérebro está associando e que lá na hora de dormir, de repente fique registrado, possa ir para a memória de longo prazo e possa ser algo não benéfico para essa criança. Então, sempre ter atenção o que essa criança está assistindo. E aí, não vou entrar nesse tema hoje, a gente pode preparar uma outra live trazendo aí estudos na neurociência, estudos também relacionados ao cérebro, né, das consequências desse excesso e desse não cuidado com o que a criança está vendo aí até uma certa idade. Ok? Então, esse foi o quarto ponto. Quinto ponto dentro da nossa rotina. São pontos para quem chegou depois, mas volta lá e assiste do início para construir dentro do seu dia a dia, estruturando a vida dessa criança, diminuindo o estresse, diminuindo a ansiedade, diminuindo a sua, necessidade de estar aí se estressando, gritando, falando, poxa, eu não tenho resultado, eu peço, meu filho não me obedece. Voltar o olhar para você, porque uma coisa é certa e a gente vai construir também na semana que vem, eu e a Nick juntas, sobre isso que nós vamos falar também, a corresponsabilidade que nós temos. Então, antes de olhar para o nosso filho, olhe para você, olhe o que eu não estou conseguindo, por que eu não estou conseguindo, se eu estou sendo responsável. Nós somos responsáveis pelas ações. Então, muito de nós temos que ter essa consciência, aonde eu posso melhorar, aonde eu posso fazer. É isso aí, a Kate comentando, é maravilhoso para as nossas crianças. E lá no final eu vou também mostrar para você o quão é maravilhoso para você, como pai, como mãe. Quinto ponto, momento de conexão. É o meu momento, é o meu tema, o meu título, o meu desenvolver desse projeto maravilhoso. Amar e conectar. Um amor sem conexão. Um amor que não é sentido. Um amor que não é intencional. Muitas vezes ele se torna vago. Ele passa batido. Então veja bem, existe dentro da sua rotina, dentro das possibilidades do teu dia a dia, das tuas necessidades, vários momentos. E é isso também que a gente já construiu em outras lives e eu trago muitas vezes aqui. Nós não precisamos pensar, muitas vezes as mães se sentem culpadas, poxa, eu preciso trabalhar o dia inteiro, eu preciso trabalhar, eu me sinto culpada, chego à noite, estou cansada, não consigo estar com o meu filho, e aí carrega aquela coisa ruim e às vezes atrapalha até o que pode entregar para essa criança, muitas vezes do que não se preocupar com o tempo, mas sim com a qualidade desse tempo.
E esse quinto ponto, que é o momento da conexão, que eu vou trazer para vocês, que não é tão difícil. A gente pinta muito mais feio do que é, e não é, é simples. Basta ter esse controle e esse olhar para você. Então veja bem, construí um pouquinho antes aqui da minha rotina para ficar bem exemplificado para você, para trazer clareza, para você jogar aí no seu dia a dia. O momento, por exemplo, que nós acordamos, a gente toma café junto. Se existe essa possibilidade, crie esse hábito. É importante para você, é importante para o seu filho. Então a gente senta à mesa, a gente faz a nossa oração. Aí Vicente, claro, ainda não é aquela criança que senta, compreende, expressa tudo bonitinho, mas ele está aqui. E ele cada vez mais sente que isso faz parte do dia a dia dele. Então é um momento de conexão. É breve, né? O que a gente fica aqui 20 minutos até se arrumar, até ir para a escola. E outra, eu sempre trago assim o exemplo da gratidão, de validar. Hoje eu dirijo, eu posso levar ele para a escola. Então é mais um momento de a gente ir conversando, de você ir falando para o seu filho, que você tenha um dia muito bom, que você brinque com seus amigos, que você aprenda coisas novas. Então são esses pequenos espaços de tempo que você tem no teu dia a dia que você pode usufruir de forma muito mais proveitosa, de forma muito mais assertiva. E é onde também uma rotina estruturada vai te ajudar. Porque, por exemplo, se você não tem essa estrutura, se a criança não sabe o que vai acontecer no dia a dia dela, durante aquele dia, aí você vai buscar essa criança na escola, por exemplo, que é outro momento que eu dou de exemplo para você entrar com essa conexão, de você dar esse amor intencional. Aí sim, perguntando: o que você fez de legal hoje no seu dia, filho? O que você tem para ensinar para a mamãe? O que você aprendeu? E aí, me conta. O que você comeu de diferente? O que você está com vontade de comer? E informando, conversando. Imagina que essa criança não teve essa estrutura, ela não teve rotina, ela não dormiu bem, ela dormiu tarde, ela já acordou chorando, estressada, com nível de irritabilidade lá em cima, porque uma noite de sono, e não é só com as crianças, eu tenho certeza que você já passou por uma experiência dessa, você não se sente bem, você não se sente inteiro, podemos dizer assim. Por quê? Porque você não teve uma noite de sono agradável, você não descansou. Então, imagina uma criança que não está dentro dessa estrutura, ela sai de casa irritada. Você provavelmente também perde a paciência, porque ninguém gosta, de uma criança ali resmungando no ouvido, chorando, murmurando: mãe isso, mãe aquilo, e não gosta disso, e chora, e reclama daquele outro. E aí você vai na pilha, você vai ficando nervosa, porque daí muitas vezes, você não tem esse autocontrole. E as coisas só vão piorando. Você vai buscar essa criança no final do dia, ela vai estar imensamente irritada, muito mais estressada, cansada. E ela não sabe expressar para você, muitas vezes, dependendo a idade dessa criança. Ela não vai saber dizer para você: mãe, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu tô com sono, eu tô com fome e eu não consigo me controlar. Não. Ela tá te falando tudo isso que eu falei por via de choro, de lamentação, de irritabilidade. Aquela criança que muitas vezes que você vai no mercado no final do dia e a mãe saiu, pegou na escola, foi no mercado. E aí ela tá lá, viu um biscoito, a fome já é grande, não tinha compreensão do que ia acontecer no dia dela, não imaginava que, o momento que ela pensou que agora nós vamos para casa, ela não foi para casa, ela foi para um mercado, que é um lugar que, querendo ou não, geralmente uma criança gera intenção e curiosidade de querer pegar alguma coisa, ainda mais se ela estiver sim com fome. E aí aquela mãe que também trabalhou, aquele pai, os pais aí, já vi alguns meninos presentes, então muito bacana, sempre bom aprender também para estar ajudando essas mães. A mãe ou o pai lá no mercado começa a ficar nervoso também, aí grita e pega: vem cá, não vou te dar, acabou, para de fazer escândalo. E aí eu volto a repetir a frasezinha que eu sempre falo para vocês: nunca é com a criança. Olhe primeiramente a sua ação. Aonde eu estou falhando? O que eu posso melhorar? Certo?
Então, esse quinto ponto, conexão. Olha quantas oportunidades você tem, mesmo numa rotina puxada, mesmo no dia a dia corrido. Eu tenho sim pequenas oportunidades de entregar esta conexão, de entregar esse amor intencional. Porque eu já falei muitas vezes, nossos filhos não precisam saber que nós os amamos. Eles não querem muitas vezes ouvir eu te amo. Eles precisam sentir-se amados. E nós precisamos ter essa certeza que nós estamos transferindo sim amor, amor verdadeiro, amor intencional, amor que é base para uma vida toda. Ok? Vamos para o sexto ponto? Só vou tomar um golinho de água. Boa noite para quem está chegando. Obrigada, Juliano. Obrigada, Débora, Fernando, Dagmar. Fiquem muito à vontade e chamem mais gente. Vai no aviãozinho, compartilha, aperta o coraçãozinho. Que se Deus quiser, esse meu projeto alcance muitas mães, muitos educadores, porque eu tenho certeza do que eu quero entregar, do que eu quero ajudar você a construir com seus filhos um relacionamento muito mais saudável, a base, realmente a base que eles precisam para lá na vida adulta serem grandes homens e grandes mulheres. Sexto ponto, recebi até ali na minha enquete que eu fiz, né? Só que acabei que não postei, mas recebi ali uma perguntinha e aí também sobre isso, né? A hora do banho, né? Aí já com tudo que eu construí até agora vai fazer muito sentido para você que entra aí no exemplo que eu falei do supermercado. Uma criança que ela não tem estrutura, que ela não sabe qual é a horário de dormir, qual é o horário de comer, qual é a rotina do dia a dia, quais são tarefas que ela tem para executar, onde ela vai participar, o quanto ela vai participar das tarefas com o papai, com a mamãe na escola, ela não tem essa estrutura muito maior, a probabilidade de chegar nessa hora, dependendo da forma ainda com que eu for colocar esse momento do banho, de eu ter um nível de estresse, de eu ter um nível de irritabilidade muito grande. E eu sei por mim, né, eu sempre gosto de trazer para vocês que eu busquei todo esse meu conhecimento, essa minha formação para auxiliar sim, para melhorar dentro da minha casa em relação aos meus filhos e especialmente aí com o meu pequeno Vicente, que já tem toda uma dificuldade, uma debilidade devido à sequela do AVC dele. Então nós passamos por isso, né? Muitas vezes foram noites de ele entrar pro banho chorando, de guerra, de não saber o que fazer, de eu perder a paciência, aí você vai no embalo, perde a paciência, se desconecta com a criança, acaba piorando o nível dessa irritabilidade. Então veja bem o quanto é conosco. Nós não conseguimos ajudar e a gente acaba piorando. E uma criança que vive dentro de uma estrutura e a partir do momento que eu incluí, melhorei esta rotina na minha casa, de ele compreender o que estava acontecendo no dia a dia dele, de fazer de uma forma diferenciada, de ele saber o momento que o banho acontece. E outra dica que funciona muito bem para isso, para os eletrônicos, é a contagem regressiva, é uma técnica que eu ensinei lá dentro do meu treinamento. Não sei se muitas mães que estão aqui já assistiram lá no YouTube, está lá, é muito bacana. É informar quanto tempo falta para este momento chegar. Para essa criança ter um pouquinho consciência de que, poxa, eu tenho ainda um pouquinho para ficar fazendo o que eu estou fazendo, né? Principalmente aí as maiorzinhas que já fazem uso dos jogos ou que estão na tela fazendo alguma coisa que gostam, ou até entretidos com algum brinquedo. Então você chegar e falar assim, larga tudo que agora é hora do banho, e arrancar aquela criança pro banho já é um grande motivo, né, para ela deslanchar aí numa fúria, numa raiva, porque ela não tá sabendo de nada, ela tá entretida com o que ela gosta e pá, acabou, né? Tem que parar agora, tem que sair agora é a hora do banho. Então não, informar, olha filho, tem mais 10 minutinhos, hein? Daqui a pouco, daqui 20, meia hora, nós vamos pro banho, beleza?
Mesma coisa a hora de dormir, que logo, logo a gente vai chegar, pontuar aí, como criar esta rotina mais assertiva, diminuindo todo esse nível de irritabilidade, de ter um resultado muito mais positivo. Então o banho é da mesma forma, construa com algo que fique agradável para essa criança, com coisas que ele goste, né? Essa é uma criança pequena, que ainda é 1, 2, 3 aninhos, e aí, como é que você quer que papai e a mamãe te leve pro banho? No colo ou você vai andando? Você quer levar algum bichinho para tomar banho com você? Porque ficar tomando banho é gostoso, você vai ficar cheiroso, a mamãe quer te encher de beijinho quando você estiver cheiroso. Dê estímulos positivos. Sempre pense que eu preciso incentivar e não desanimar, não mutilar sentimentos ruins com as minhas palavras. Nós viemos com muito disso, né? De ser pressionados a fazer, de ser comparados. Então, que a gente transforme. Essa é a parte do transformar. As palavras vão dar toda a diferença no resultado. Então, faça proposta, faça contagem regressiva, estimule que torne um momento prazeroso para essa criança. Ok? Mais dúvidas, se alguém quiser entrar aí dentro desses tópicos. Mas Patrícia, o que mais desse aspecto? Eu tenho mais dificuldade, porque acontece isso e aquele outro. Me chama no direct. Tem aí os meus contatos, o YouTube, qualquer coisa, que aí eu possa, quem sabe, te ajudar mais profundamente na sua dificuldade, no seu particular, ok? 7º ponto, então, a hora também, né, que eu construí aí, que muita gente teme, que muita gente tem como desafio, a hora de dormir. Como eu já falei a hora acordar, é a mesma importância na hora de dormir, ainda mais uma vez que o cérebro vai fazer as associações de tudo que eu vivi nesse dia, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. E aí, vale você se perguntar, o que você quer que seu filho leve para a memória de longo prazo? O que você entregou nesse dia todinho para que ele registre lá na frente? E aí tem uma técnica que eu também ensino lá no meu treinamento, fantástica, capaz de construir toda essa diferença e que vai levar para ele uma memória positiva para que ele, quando adormecer, nesses 20 minutos que a criança adormece, que o cérebro vai fazer as associações das informações que ele teve no dia a dia e as mais recentes, que essa criança tenha como esta memória escolhida a positiva. E aí é você, novamente, o responsável do que ele estará levando. E se ele se sentir amado, com certeza, são lembranças positivas, são momentos de conexão que você entregou para ele com qualidade, não é com tempo, mas com qualidade, para que ele se sentiu amado, que ele resgate essas lembranças aí pertinho da hora de dormir. Então essa rotina de dormir, dentro do teu dia a dia, dentro daquilo que você constrói, das suas possibilidades, mais uma vez trazendo um pouquinho aqui o meu exemplo para ficar claro para vocês, a gente tem uma rotina puxada e geralmente a gente chega em torno de 7 e pouco em casa, porque ele tem terapias todos os dias, então ele já sabe. Muitas vezes a gente tem muito claramente hoje essa percepção, até falava com a psicóloga dele hoje, trocando esta ideia da evolução dele, a devolutiva, né? O quanto é perceptível quando o dia dele é mais cansativo, quando ele se desgasta mais, a resposta do nível, né, de como ele está. Quando ele está mais tranquilo, quando ele já chega um pouco mais estressado, que aí ele está ansioso para o banho, ele está ansioso para comer, e ele quer tudo ao mesmo tempo e não sabe por quê. Então a gente vai conhecendo melhor essa criança, a gente vai tendo esse olhar e vendo a necessidade de cada dia, né? E aí então o que ele já sabe, ele chega em casa, ele vai comer, aí ele vai tomar um banhozinho, ele vai ter o nosso momento, ou seja, sentar no sofá, conversar, brincar, ele é apaixonado pela bola, às vezes quando ele chuta a bola aqui dentro de casa mesmo com o pai dele, assiste um pouquinho de televisão, e aí a gente começa a diminuir. Por quê? Porque é hora de dormir, e aí ele sabe que a gente vai escovar os dentes,
Ah, escovar os dentes, já associa com dormir. E aí fala mais baixo, você pode diminuir o tom da voz, diminuir as luzes da sua casa dentro do que for possível, é claro. Fazer um hábito, algo que ele goste, que ele seja, tenha prazer. O Vicente ama musiquinha, então a gente coloca musiquinha, ou a gente reza, ou a gente canta com ele baixinho, fazendo tudo isso já no escuro, na penumbra, para que ele vá sentindo, aproveitando aquela melatonina que está ali, né, acionando o sono ainda mais. E muito brevemente hoje, né, não vou dizer foi sempre, porque já tive momentos difíceis também, né, de eu principalmente ter esta falta de percepção, de eu não compreender que era uma necessidade dele dormir mais cedo, dormir de um jeitinho de construir uma estrutura para que ele conhecesse esse hábito, e ele mais, né, do que nunca precisava assim dessa percepção, porque ele é muito visual, muito emocional. Enfim, dentro da sua rotina, dentro da sua percepção dessa criança, da idade dela também, construa essa rotina, construa esse momento de dormir. Por quê? Porque a criança ela já vai se adaptar, ela vai saber, tô fazendo isso, daqui a pouco eu vou fazer isso, e aí é isso e isso eu vou dormir. Ela vai associando e vai se tornando muito mais leve. Você não vai precisar ficar brigando, pedindo. Porque quanto mais você cobra, quanto mais você se desgasta, quanto mais você perde a paciência, menos ajuda, menos consegue resultado positivo. Ok? Esse é o 7º ponto, hora de dormir. Tem muito mais coisa dentro desse assunto aí no meu feed, na live de 2 semanas atrás. Confere, associa tudo, anota, faz a experiência da técnica dos 15 minutos que eu ensino lá. E se tiver dúvida também me chama no particular, que eu com muito carinho vou ajudar você. 8º ponto, né? Aí até falei ali, quando a gente já falou no acordar, que eu acho fundamental também, criar o hábito de informar, comunicar tudo o que vai acontecer naquele dia. E ponto, né? Mais um ponto que eu reforço, com a verdade. Eu lembro que nas situações difíceis, precisa fazer um exame, precisa fazer algo que foge da rotina, que vai ser diferente para a criança, ainda mais essa informação, essa clareza com verdade, né? Olha, a gente precisa fazer um examezinho, vai fazer um piquezinho, vai fazer um furinho, uma abelhinha, mas ela precisa para tirar um sanguinho, para ver como você tá lá dentro, onde a gente não enxerga. Então, sempre construir de forma lúdica, mas verdadeira para a criança compreender que naquele dia vai ter um episódio diferente, que aquele dia vai fugir a tudo que comumente ela faz. Ok? Então, o 8º ponto a gente já falou um pouquinho antes e depois é mais isso, né? Comunicar como vai ser este dia. E aí, o 9º ponto, né? O 9º ponto tão importante também quanto tudo isso que a gente construiu até aqui. Tenha um tempo para você. E quando você cria essa rotina, quando você estrutura para que essa criança faça assim o sono que ela precisa fazer, que é benéfico para ela, para o desenvolvimento dela num todo, né? Vamos supor que essa criança hoje, né, Vicente, 8h30, já está dormindo, já adormeceu. Eu tenho, então, de 15 para as 9 horas, até 10h30, que é mais ou menos, eu tento não dormir muito tarde também, a gente também precisa do nosso descanso. Mas para quê? Para estudar, para eu buscar esse conhecimento, para fazer alguma coisa que eu gosto, de repente um dia sair com minhas amigas, como aconteceu na semana passada, assistir um filme que agregue também sentido, conhecimento, para ler um livro, né? Geralmente o meu hábito de leitura é durante o almoço, mas enfim, eu tenho um tempo para mim. E você precisa desse tempo para você. E aí, volto a falar lá, quando muitas mães me colocam, né? Mas é que daí enquanto ele faz isso, aquele outro, que ele tá lá, às vezes tá até lá brigando, chorando, brincando num canto, eu tô fazendo alguma coisa que eu quero. Mas essa coisa que você está fazendo para você tem qualidade? Você está conseguindo fazer de forma que te dê prazer, que é um momento
bem pra você, ou você tá fazendo aquilo lá, mas tá pensando, puta, ele precisa dormir. Ah, mas amanhã ele tem que acordar cedo, preciso dormir, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Entende? Então, estruturar o seu dia, organizar, sempre preconizando, claro, aquilo que vai de acordo com a tua necessidade, com o teu dia a dia, com o que cabe dentro da tua família e fique bem para todos, é fundamental, sim, você ter 100% um tempo para você. Não importa se meia hora, 40 minutos, uma hora, mas que você tenha para você, para fazer algo que te faça bem, mesmo que seja apenas descansar, esticar as pernas e ficar de boa na lagoa, como diz o outro. Então esse é o nono e não menos importante, mas sim muito importante, porque você precisa estar bem, e é o que eu trago aqui em toda a live, para que sim possa fazer bem ao próximo, para que sim possa transferir aos seus filhos o intencional amor, para que sim possa ser a mãe que você quer ser, a esposa que você quer ser, para viver muito melhor os seus relacionamentos, conhecer, descobrir-se, ter um tempo para você. Esta é a dica fundamental de hoje. E a chave, talvez, para você conseguir construir todo o resto. E, como eu já falei também lá nos meados da live, a rotina não é e não precisa ser extremamente rígida, Sempre vai haver uma margem para negociação e sempre vai haver os dias de exceção, como aí eu trouxe o exemplo do fim de semana, que a criança tem uma liberdade de dormir um pouquinho mais tarde, porque ela não precisa ir para a escola, de você poder fazer algo diferente e fugir aí a hora do almoço, a hora de alguma atividade que você se comprometa com ela. Mas lembre-se principalmente aí do final de semana ou o que você construir durante a semana. Uma vez feita uma promessa, cumpra. Tenha esse cuidado. A verdade e a assertividade sempre com seu filho, para não gerar dúvidas, desconfiança e incerteza, mas que ele se sinta sempre muito amado, ok? E uma super dica para encerrarmos esta noite: gratidão por todos que passaram aí, por todos que compartilharam, por todos que ainda vão assistir, vão compartilhar, vão dar muitos likes e vão aí apresentar o meu canal para muitas pessoas, Patrícia C, coach de mães lá no YouTube também. Eu comecei, mas não ficou, porque eu peguei rapidinho, tá? E daí vai ser difícil para vocês olharem também. Esses isoporzinhos, ó, que tem na pizza, tem menor, tem maior, faça um quadrinho, Divida, ó, que eu coloquei manhã, tarde, intervalo, almoço, aí você pode brincar, fazer outras tarefas aqui até durante, se acontecem coisas diferentes até a hora de dormir, E aí que você pode colocar adesivo, você pode escrever, vai depender aí do que você acredita que a sua criança vai ter mais visão, vai chamar a atenção dela. Então, a criança é muito mais visual. Faz um quadrinho, estrutura a tua rotina, o teu dia a dia, o que acontece e pendura num lugarzinho no quarto dela, onde ela vai ver. Você vai ver, ela vai se sentir muito mais animada em participar. Vai dizer, mamãe, o que vai acontecer depois? No meio lá, hora de brincar, hora de fazer a tarefa, hora de tomar banho. Faça criatividade, use e abuse, eu tenho certeza que eles vão ficar muito mais felizes e você vai estar aí também, mais uma forma de estar participando da vida deles, desse momento, criando conexão. É isso, então. Se tiverem alguma pergunta, me mandem no direct. Amanhã, uma super frase para fechar com chave de ouro esse tema da semana, a rotina. Semana que vem, super convidada, Mães de Salto Alto, Anique, educadora parental, psicóloga, coaching. Então, assim, muita coisa bacana para a gente conversar também na próxima quarta-feira. Um abençoado descanso. Deus abençoe você, sua família. Uma excelente quinta-feira. Espero você amanhã comentando aqui muito nessa live
o que mais você gostou, qual foi a dica que você mais gostou, ou qual é o seu maior desafio, quero saber mais. Bota aí sugestão de tema que eu vou construindo aí sempre para poder contribuir com você nessa busca, nessa melhora diária da educação dos nossos filhos. Combinado? Então, até amanhã no Trocando Ideias e um excelente restinho de semana. Que seus objetivos e suas metas estejam sempre muito avivados dentro de você, que você nunca desista e que você acredite no seu potencial. Tchau, tchau. Excelente noite para você.